Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Vamos ao capítulo 21 para abordar o que chamamos de a segunda parte. Depois do papo de Bíblia que tivemos com o pastor Arlindo no programa anterior, a gente volta as nossas atenções para o capítulo 21 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, de onde já falamos até o versículo 17. Mas tem uma coisa que inclusive coincide com a abordagem que vamos estar fazendo nesta oportunidade, com uma questão que levantei entre alguns irmãos, tá? Que estão mais próximos de nós no dia a dia, sobre a questão da improdutividade, sobre o não estar sendo proativo, sobre o não estar evoluindo, não estar fazendo sombra, sendo agente influenciador, enfim, dando frutos. Não simplesmente frutos dignos de arrependimento, que é super, hiper, fundamentalmente importante. Frutos dignos de arrependimento. Isso é uma evidência de que a pessoa morreu para o pecado, se arrependeu. Isso é uma evidência de que é uma nova criatura, está em Cristo, nasceu de novo. Isso é sine qua non para garantir a salvação eterna. Ai de nós se não produzirmos frutos dignos de arrependimento. Ai de nós se não produzirmos o fruto do Espírito, relacionado em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Porque o fruto do Espírito é uma evidência categórica, latente, patente, de que estamos cheios do Espírito Santo, que estamos cheios de Deus, que o que houve em nossa vida foi mais do que uma mera transformação, uma mera conversão, uma mera aceitação religiosa, mas o verdadeiro novo nascimento, sine qua non para entrar no reino de Deus, sine qua non para entrar no reino dos céus, sine qua non para ser arrebatado com a vinda de Jesus, ou ressuscitar na primeira ressurreição. Produzir o fruto do Espírito é, então, de maneira incontestavelmente relevante. Louvado seja Deus. Precisamos produzir esses frutos. Mas o produzir que eu estou falando agora, louvado seja Deus, transcende o comportamento moral, transcende a aparência, a tradição, transcende a característica religiosa que se professa. Estou falando no contexto de Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Louvado seja Deus. Deixa eu achar aqui.
para ver se é este versículo mesmo que eu estou querendo citá-lo, né? Eu passei. Deixa eu voltar então aqui a um outro versículo que vai me lembrar ele. Louvado seja o nome do Senhor. Estou falando de ao invés de continuar tomando leite, já está sendo mestre. É uma referência que recentemente eu até citei ela, exatamente no momento em que estava compartilhando com alguns irmãos sobre o fato de não haver um pipocar, né, de alguns que têm escutado a palavra, de alguns que há tanto tempo já são crentes e que pelo tempo é a reivindicação do escritor aos Hebreus, já deveriam ser mestre, já deveriam ser mestre, pelo tempo que, louvado seja Deus, conhecem a palavra. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então, indo direto ao assunto, Deus está esperando que você, meu irmão, que está me ouvindo aí do outro lado, você que está me ouvindo pela internet, Deus está esperando que, pelo tempo que você já tem de crente, pelo conhecimento que você já tem da palavra, ou pelo tempo que você escuta a palavra, já era para você estar fazendo sombra, estar sendo instrumento influenciador de outras vidas, estar impactando outras vidas e não se acumulando de conhecimento, e não se acumulando de informações bíblicas, teológicas, doutrinárias. Já era para você estar à frente de uma frente evangelística. Já era para você estar assistindo vidas. Não estou falando necessariamente de ser pastor, de ter uma função eclesiástica. Não confunda o que eu estou dizendo. Se bem que quem aspira ao episcopado, excelente coisa deseja, disse o apóstolo Paulo. Mas eu não estou querendo aqui estar lhe influenciando a essa ostentação eclesiástica que existe nos dias de hoje, a este fascínio por grandeza que existe nos dias de hoje. Eu não estou aqui para lhe influenciar a entrar no mundo de mercenários, pessoas que estão usando do evangelho como meio de vida. A ideia não é essa. Deus livre você e me livre disso. Eu estou falando de você, louvado seja Deus, sentir-se corresponsável pelo saqueamento ao inferno, pelo povoamento aos céus. Estou me referindo a você se sentir responsável para que vidas sejam resgatadas das trevas. Louvado seja o nome do Senhor.
e venham para a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Estou falando de você se sentir corresponsável pela permanência de alguns outros na fé. Porque ora a gente tem que estar trazendo os que estão nas trevas para a luz. Ora a gente tem que estar, louvado seja Deus, evangelizando as pessoas para convertê-las ao Evangelho de Jesus. Ora, a gente tem que estar alimentando as pessoas espiritualmente para que elas permaneçam na fé. E há pessoas que, por exemplo, escutam há tanto tempo este programa. Eu falo especialmente do Acorda Bênção, porque você sabe que esse programa tem sido uma escola bíblica, tem sido um seminário, tem sido um discipulador, tem sido um instrumento doutrinário, apologético. Louvado seja Deus. O suficiente para que você seja preparado para a boa obra. Então é inadmissível a inércia, a improdutividade, a esterilidade espiritual. É inadmissível. Então, a partir do momento em que você está ouvindo esta palavra, eu espero que você mude de comportamento com relação à obra de Deus. Você resolva pôr a mão no arado, não olhar para trás. Você resolva, além de produzir os devidos frutos dignos de arrependimento, além de produzir o devido fruto do Espírito, você produza para o reino, em saquear o inferno e povoar o céu. Louvado seja Deus, em consolar vidas, em edificar e, se for o caso, até exortar vidas a permanecerem com propósito de coração nos caminhos do Senhor, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Esta tem sido uma preocupação minha com aqueles que estão mais próximos de mim, que são espectadores na hora em que eu estou ministrando, mas também tem sido uma preocupação quanto a você, que é ouvinte à distância, que me ouve nas madrugadas em sua casa, no presídio, no hospital, no trabalho. E aí chegamos ao capítulo 21 de Mateus, que trata disso. Tudo bem que o contexto aqui desta parábola, o contexto, aliás, deste episódio, né? Eu digo parábola, que não foi. A parábola tem a parábola do filho pródigo, tem a parábola dos lavradores maus. O episódio da figueira não foi uma parábola, apesar de em Lucas ser retratado como uma parábola, não é? Mas isso aqui é fato, isso aqui aconteceu. A figueira foi amaldiçoada. A figueira secou. Louvado seja Deus. Porque o Senhor foi ver na figueira frutos, mas não achou frutos na figueira. Por que você foi procurar fruto na figueira?
Porque a perspectiva é de que ela estivesse com frutos. Louvado seja Deus. Porque, segundo o Talmud, a figueira costumava produzir figos 2 vezes ao ano. A primeira colheita sendo em abril. E acontece de que a perspectiva do Senhor era de encontrar fruto nela pelo fato de ela estar coberta de folhas, que, diga-se de passagem, precedia os frutos. Dizia que tinha frutos. Ou está cheia de folhas. E aí, quando o Senhor vai buscar nela o fruto, não acha. Então, o que estava vendo era uma aparência só. E aquilo enganou, aquilo frustrou a perspectiva de que estava indo buscar fruto nela. Jesus amaldiçoa a figueira para exatamente trazer essa ilustração. É dramática a situação, o Senhor amaldiçoando, né, a árvore, o pé de figos, que eu já vi um pé de figo lá em Gravatá, vejo um pé de figo lá em Gravatá, ele é bem rasteirozinho no chão. O Senhor vai procurar fruto, não acha. A ilustração aqui é dramática, não deixa de ser. Mas o propósito foi de ensinar uma lição muito forte. Uma lição de que, para termos ideia, eu vou citar aqui o versículo de Efésios, o versículo de Tiago: a fé sem obra é morta. O versículo que é Tiago quem diz: a fé sem obra é morta. Como a obra sem fé também é morta. Do que adianta a aparência sem resultado? Do que adianta a aparência sem resultado? O que o Senhor quer de nós é mais do que aparência. O que o Senhor quer de nós são mais que palavras. O Senhor quer de nós atitudes. E é do que fala o versículo 28 ao 32. Quando aí vem a parábola dos 2 filhos, quando um pai se dirige ao primeiro, dizendo-lhe: vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Dirigiu-se ao segundo, lhe falando de igual modo, e respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Aí Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhes: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram.
Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Em outro registro desta parábola, o Senhor responde que quem agradou o Pai foi o que disse: eu não vou e foi, ao invés do que disse: eu vou e não foi. O que o Senhor quer de nós, mais do que palavras, mais do que aparência, o Senhor quer atitude. Atitude. E quando o Senhor fala aqui, explicitamente, dos publicanos, das meretrizes, as prostitutas, os pecadores mais condenáveis pelos escribas, pelos sacerdotes, inclusive aqui dentro do texto, né? Os sacerdotes e os anciãos do povo que interrogam a Jesus com que autoridade ele fazia o que fazia. Então, para esses líderes religiosos, as pessoas mais condenáveis eram essas duas classes aqui, publicanos e meretrizes, esquecendo eles que já estavam sendo condenáveis. Já estavam sendo condenáveis. Porque não creram, por exemplo, em João, e nem estavam crendo em Jesus. Não estavam crendo em Jesus. Porque a pergunta que eles fizeram a Jesus foi com o intuito de provocar Jesus a declarar que era o próprio Messias. E aí, com essa declaração, os sacerdotes certamente o entregariam aos romanos para prendê-lo. E se ele negasse que tinha autoridade sobrenatural, aí a população já olharia para Jesus com o olhar atravessado, porque os próprios líderes religiosos julgavam que ele expulsava os demônios pelo espírito de Beelzebu, e se ele nega que tinha autoridade divina, logo já seria visto com o olhar atravessado pela população. Mas Jesus, louvado seja Deus, não cai na onda deles e faz referência ao testemunho que claramente João deu acerca dele, o Senhor Jesus, declarando que ele era o Messias. Louvado seja Deus. E aí o que Jesus queria deles, e não só deles, como quer de todos, era credulidade com compromisso. Era credulidade com ação, com praticidade. Era para que fossem pragmáticos e não simplesmente dogmáticos. Era para que fossem não só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer de nós. E é a partir, inclusive, amados irmãos, desse relacionamento com o Senhor, que fluirá em nós a percepção de quem é o Senhor.
profundo conhecimento de quem é o Senhor. Jesus disse em Mateus capítulo de número 11, que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27. Eu tenho a dizer sobre isso aqui, que não é uma simples leitura da Bíblia que vai fazer você conhecer Deus. Não é um curso teológico de nível médio, básico ou superior que vai fazer você conhecer Deus. Você vai conhecer de letra. Você vai conhecer de repente ferramentas como a hermenêutica, a homilética, a apologética. Você vai ter conhecimento arqueológico, histórico, enfim, até textual. Mas não se conhece Deus nesses laboratórios teológicos, salas de seminário, espaços de escola dominical. Não se chega sequer a conhecer Deus simplesmente ouvindo o programa como o Acorda Bênção. E olhe que a gente ensina a palavra. Mas vai fluir intimidade com Deus, senhoras e senhores, o envolvimento na obra, o estar evangelizando, o estar visitando enfermos, fracos na fé, encarcerados, internados, desmotivados, desviados, falando de Jesus para quem ainda não é convertido. Isso vai fazer fluir um conhecimento muito profundo de quem é o Senhor Jesus, e aí se tornará esta pessoa perceptível da autoridade com que Jesus fazia o que fazia. Como fluirá a fé que é fundamentalmente importante para nós. Louvado seja Deus. Para todos os outros princípios que são fundamentais, como os frutos dignos de arrependimento, o fruto do Espírito, em suma, a santificação e a prática da oração e do jejum. Porque sem fé, como está escrito, é impossível agradar a Deus. Sem fé a gente não vai a lugar nenhum. Não é? O Senhor diz aqui na sua palavra, versículo 26 do capítulo 21, versículo 21 do capítulo 21, aliás, Mateus 21 e 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes em oração ou na oração, crendo, o recebereis. Mas esta fé aqui, que não é uma fé natural, louvado seja Deus, que não é nem sequer a fé como fruto do Espírito, de Gálatas 5:22. Esta fé, que é o dom da fé, e a gente aprende no mesmo texto de Coríntios 14, que fala sobre o dom da fé, que o dom se manifesta para aquilo que é útil. E o dom não é nosso, o dom é do Espírito Santo, o dom é de Deus.
E as manifestações do dom ou dos dons, elas fluem em nós. A manifestação dos dons, elas fluem em nós. E quanto mais estamos envolvidos na obra, cuidando de vidas, levando palavra de Deus aos que sofrem, levando consolo, levando exortação, claro que com misericórdia, com amor, com espírito de mansidão, como está escrito em Gálatas, capítulo 1. Quando nós estamos envolvidos na obra, cuidando de vidas, nos articulando para minimizar o sofrimento do outro, o sofrimento alheio. Quando nós estamos envolvidos na pregação do Evangelho, estamos envolvidos no ID de Jesus, flui tudo isso, flui, aleluia, o conhecimento do divino, flui a fé, flui até, amados, o falar em línguas estranhas. Ainda hoje a gente encontra muito crente pedindo para ser batizado no Espírito Santo, sem terem ideia do propósito pelo qual foi instituído o batismo no Espírito Santo pelo Senhor. Mas o texto bíblico diz bem claro, Jesus dizendo aos discípulos que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder para serem suas testemunhas. Ser batizado no Espírito Santo não é para estar falando línguas estranhas, como objeto decorativo sonoro dentro do templo ou fora dele. Não é para ser objeto de decoração audível. Não é sequer para que os outros admirem espiritualidade em nós, ou para que nos mostremos cheios do Espírito Santo aos outros por estarmos falando em línguas estranhas. O batismo do Espírito Santo, e que diga-se de passagem, línguas estranhas, falar em línguas estranhas, não é a única evidência do batismo no Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, como você quer entender, é para que sejamos testemunhas de Jesus, para que não o engavetamos, para que não o possuamos egoisticamente. Tem gente que diz que é batizada no Espírito Santo, mas não tem disposição de evangelizar. Eu não estou falando de ter que estar pregando no púlpito, de ter que estar pregando nas praças, de ter que estar dentro dos ônibus pregando. Trabalhos, inclusive, quando feito com uma certa prudência e sabedoria, é muito bonito. Pregar dentro de ônibus, pregar em praça, pregar em fila de hospitais, de postos de saúde. Glória a Deus. Mas, pelo menos, não ter vergonha de falar do seu Jesus. Não ter vergonha de falar de Jesus. Onde mora, onde trabalha, onde estuda, por onde passa, aonde chega. Batismo no Espírito Santo é para exatamente nos tornar corajosos, ousados, porque foi esse, inclusive, o contexto que se cumpriu a palavra de Joel. Porque você observa em Atos dos Apóstolos, os discípulos estavam trancafiados e a Bíblia diz que estavam com medo. E estavam com medo quando aconteceu de um vento veemente e impetuoso entrar no cenáculo e os encher do Espírito e eles serem interpretados como bêbados. Mas Pedro, com ousadia, levanta a voz e, na ocasião, quase 3.000 almas se convertem ao Evangelho. E aí ninguém segura mais os discípulos.
Ninguém segura mais os discípulos. E aquilo começou a provocar um tumulto tamanho em Jerusalém, que inclusive Estevão chega a ser apedrejado, mas nem isso, nem o apedrejamento de Estevão, nem a ameaça de Saulo intimidava mais os cristãos. Pedro inclusive faz uma oração de que enquanto os servos do Senhor estivessem sendo perseguidos e presos, eles tivessem autoridade para que em o nome do Senhor Jesus, aleluia, o evangelho fosse pregado, para que em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, vidas fossem libertas, vidas fossem transformadas, vidas fossem restauradas. Foi a oração que Pedro fez, para que não se detivessem. E em o nome de Jesus, glória a Deus. Olha aqui, eles falassem com ousadia a palavra do Senhor, enquanto o Senhor estendesse suas mãos para curar, para que se fossem feitos sinais e prodígios pelo nome do Santo Filho de Deus, o Senhor Jesus. E quando ele estava orando, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29 ao 31. Foi isso que aconteceu quando foram cheios do Espírito. Aí ninguém parava mais eles, ninguém segurava mais eles, nem a morte de Estevão apedrejado, nem a ameaça de Saulo, que já tinha autoridade para prender e, se fosse o caso, até matar quem tivesse usando o nome de Jesus. Acontece a diáspora, acontece a dispersão, mas a perseguição veio não por causa da inércia da igreja, não por causa dos braços cruzados da igreja. A perseguição veio não por causa da omissão, para catucá-los, para futucá-los, para serem incomodados. Ao contrário, a perseguição veio porque eles começaram a incomodar. E eles começaram a incomodar, eles se tornaram ameaça porque foram cheios do Espírito Santo, porque estavam cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Estavam produzindo, além de frutos do Espírito, além de frutos dignos de arrependimento, estavam produzindo para o reino, de maneira substancial. O inferno estava sendo saqueado, o céu estava sendo povoado. Na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, amados, sejamos mais práticos. Os crentes hoje estão vivendo o evangelho muito egoísta. Estão tão focados nessa situação que em suas vidas só pontuam problemas. Já percebeu isso, irmão? Dificilmente você escuta um crente falar de uma experiência que teve espiritual. Dificilmente você escuta dizer de um crente que ganhou alma para Jesus. Olha, ligar para uma rádio, pedir oportunidade na igreja para dizer: eu quero contar uma bênção. Eu estive no hospital evangelizando e se converteu. Eu estive no hospital evangelizando e alguém foi curado. Eu estive no presídio e se converteu o marginal, o bandido, o temido, o terrível. Eu estava evangelizando na rua e aconteceu assim. Me deparei com uma pessoa endemoniada e usei o nome de Jesus e a pessoa foi liberta.
Uma pessoa pediu oração a mim porque sabia que eu era crente e viu que eu era crente, pediu oração, eu orei e a pessoa sentiu que o milagre aconteceu. A gente não escuta isso. A gente só escuta reclamação, murmuração, pedido de oração por causa do problema financeiro, por causa do problema de casamento, por causa do problema na empresa, por causa do problema nos negócios, por causa de problema. Misericórdia. Por que isso? Porque não estão envolvidos na obra. Não estão envolvidos na obra, estão vivendo só em função, estão sendo crentes só em função de seus problemas. E eu não quero ser aqui pesado em dizer que Paulo chamava esses crentes que não evoluem, que não desabrocham, que não pipocam, que não crescem, que não fazem discípulos, que já deveriam ser mestres. Em 1 Coríntios 3, Paulo os chama de carnais. Misericórdia. Misericórdia. Mas procure, amados, se espiritualizar mais, se for o caso. Ao invés de estar metido em seus problemas e ou nos problemas dos outros, ao invés de estar reparando a vida dos outros, ocupado em estar criticando, ocupado em estar condenando, ocupado em estar fazendo críticas destrutivas. Procure saquear o inferno e povoar o céu. Ocupe-se em expandir o reino. Ocupe-se em minimizar a dor e o sofrimento de quem estiver ao seu alcance. Louvado seja Deus. Procure visitar os que você sabe estão ausentes, onde você congrega. Ou então, se você conhece irmão de outra denominação, mas você está percebendo que ele não vai à igreja dele, vá lá, dê uma força, dê uma palavra para ele voltar a caminhar. Ocupe-se na obra, e aí vai fluir o conhecimento que você quer do Senhor Jesus. Vai fluir o conhecimento que você quer do Senhor Jesus. Claro, você deve ler Bíblia, ler bons livros, mas o conhecimento de Deus, aquela coisa de quando você abrir a boca para falar de Jesus, alguém lhe ouvir dizer: rapaz, tu conhece Jesus. Acaba conhece Jesus. Aleluia. Vai fluir isso, vai fluir os dons do Espírito Santo, vai fluir a fé que você precisa para que milagres aconteçam, tanto na sua vida, como na vida das pessoas por quem você orar, das pessoas por quem você impor as mãos, e para você que é ministro do Evangelho, para as pessoas que você também, além de impor as mãos, ungir. Mas está faltando isso, irmão. Está faltando essa essência. Estamos como uma figueira, vivendo só de aparência religiosa, aparência de poder. Quando você vai ver, não tem poder nenhum, é só emoção, é só sensacionalismo. Você não vê firmeza nenhuma, é fogo de palha. Você não vê convicção das pessoas na palavra, em Jesus. É um bocado de gente abrindo a boca que está pensando em desistir, e outros já desistiram. Pessoas que pregavam, pessoas que falavam línguas estranhas, pessoas que profetizavam. Que firmeza danada é essa que não consegue se firmar diante sequer de uma situação, problema, por maior que seja? Esqueceu que Jesus resolve todo o problema? Esqueceu que Jesus supre toda necessidade? Esqueceu que todo pecado arrependido Jesus perdoa? Esqueceu que Ele é o Jeová Jirê, o Deus da provisão? É a figueira cheia de folhas sem frutos.
E a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. O Senhor é onisciente, não é? O Senhor é onisciente. Ele, quando se dirige à figueira, ele nem vai se utilizando da sua onisciência. Ele vai como um ser humano natural, porque a figueira é cheia de folha, tem figo. Mete a mão, poxa, tem cadê? Tem figo não, pronto. Para que tu estás vivo aí? Para que tu estás aí, ocupando espaço? Seca. E ela se seca. Jesus, inclusive, diz em João 15 que a árvore que não dá fruto é cortada e é lançada ao fogo. Porque o Senhor não quer que vivamos de aparência, não. O Senhor quer que nós sejamos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Bendito é o nome de Jesus. Procure produzir frutos dignos, aleluia, de arrependimento. Amém? Procure andar em novidade de vida, mas procure produzir para o reino. Procure ser um agente ativo da seara. Procure ser um agente ativo da seara. Aí você, inclusive, com essa sua atitude, você vai ver que o Senhor vai estar pelejando a sua peleja. Você vai perceber que o Senhor estará travando a sua guerra. Você vai perceber que o Senhor estará indo à tua frente, cuidando de tudo, quebrando os laços, derrubando os muros e abrindo as portas que fechadas estão. Você vai perceber o fluir de Deus para o suprimento das suas necessidades. Você vai perceber o Senhor te assalariando, aleluia, por estardes trabalhando na sua obra. Porque digno é o trabalhador do seu salário. E quem disse isso foi Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.